Hoje a nossa leitura será um pouquinho extensa, para termos uma noção clara de toda a história. Ela deve levar aí entre 7 e 8 minutos, então segure firme. Vamos ler os capítulos 5 e 6, ok? Capítulos 5 e 6 de Esdras. Nós estamos seguindo capítulo a capítulo, desde o início do livro. Vamos ler então os capítulos 5 e 6. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e esses muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e esses muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve esses utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. O rei Dario mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dario comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nesses termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai e vocês, oficiais dessa província e amigos deles,
mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem este templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos, oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixe-no empalado, e seja sua casa transformada num monte de entulho, e que Deus que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto, ou para destruir este templo de Jerusalém. Eu, Dario, decretei que seja plenamente executado. Tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, e os companheiros deles, o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes, os levitas, tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Que Deus nos abençoe nesta meditação matinal. Certa vez Lutero respondeu a alguém sobre a reforma que estava em curso. Ele disse: eu me opus às indulgências e aos papistas, mas nunca pela força. Eu simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz mais nada. E enquanto eu dormia ou bebia a cerveja de Wittenberg com meus amigos Philipp e Amsdorff, a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. E esse é o ponto do nosso texto nessa manhã. A palavra fez tudo. E o que a palavra fez na época de Lutero, ela continuou a fazer ao longo dos séculos seguintes. Mas ela não começou em Lutero, evidentemente. Aqui nós temos nesse texto um belíssimo exemplo do que a palavra pode realizar no meio do povo de Deus. Então, embora o nosso texto hoje tenha sido bastante extenso, a mensagem, a sua lição é extremamente simples e é uma lição que você deve guardar
para toda a sua vida. A lição é esta: apesar da oposição, Deus não deixou o seu povo sem a provisão da sua palavra. Em meio à oposição, à perseguição, ao desânimo, Deus continuou a falar. E a palavra de Deus sempre prevalece. O que esta palavra fez? Encorajou, sustentou, santificou e alegrou o povo de Deus. E o que o povo de Deus fez em resposta à sua palavra? Adorou o Senhor. Voltamos à prioridade estabelecida desde lá do capítulo 1, a adoração, a comunhão com Deus e a adoração do povo de Deus. Então, crianças, no primeiro espaço aí da sua folha, você vai desenhar uma Bíblia e vai escrever dentro dela: a palavra fez tudo. Desenha uma Bíblia aberta, né? A palavra fez tudo. Onde é que nós estamos aqui na narrativa? Lembrando um pouquinho do domingo passado. Devido às pressões e à intimidação que o povo de Deus sofreu, isso está lá no capítulo 4, versos 4 e 5, houve um desencorajamento. O povo se sentiu desencorajado para continuar a construção do templo. Os alicerces do templo de Deus já haviam sido lançados, mas as obras foram paralisadas. E ficaram paralisadas durante 16 anos, do ano 536 ao ano 520, como diz o verso 24 do capítulo 4, este é o segundo ano do reinado de Dario. Então, 16 anos sem que nada acontecesse. E o que acontece normalmente em tempos de desencorajamento, em tempos de frieza espiritual, num tempo em que a adoração não é priorizada? Ora, se Deus não é priorizado, se a adoração não é priorizada, o povo passa a voltar-se para si mesmo, para os seus interesses, para as suas próprias casas. Essa informação, esse contexto, nós podemos saber dele lá no livro de Ageu. Não é necessário abrir, mas eu vou ler para os irmãos o que Ageu disse para este povo, especialmente no verso 3 do capítulo 1 de Ageu. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, e ele faz uma pergunta ao povo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Veja a pergunta, direta, objetiva. O que estava acontecendo então nesses 16 anos? A obra do templo de Deus foi parada, mas a obra da casa não. Os judeus estavam trabalhando em suas casas, colocando ali o melhor porcelanato da época, pintando a sua parede com boas tintas, fazendo texturas, transformando a sua cozinha em conceito aberto, chamando ali os irmãos à obra de Judá, preocupados com as suas casas, casas de fino acabamento. Veja que Ageu faz questão de colocar isso. Então veja, o que Ageu está denunciando não é a preocupação natural com o bem-estar da sua residência, que você pode fazer tranquilamente, reformar a sua casa, ajeitar o mofo da parede, a goteira que está caindo, mas havia uma preocupação excessiva com o seu mundinho, esquecendo da prioridade já estabelecida por Deus para o povo de Deus, que era a adoração. Meus irmãos, na época de Zorobabel, as pressões e a intimidação dos inimigos de Judá levaram ao abandono, ao desprezo da adoração. E não tem sido diferente ao longo da história da igreja. Seja por intimidação, seja por perseguição que causa desânimo, causa medo, ou seja, numa estratégia de sedução, de acomodação, uma tentação própria dos nossos dias, do Ocidente livre, onde nós podemos abrir as portas da igreja todo domingo. Muitos têm encarado a adoração do dia do Senhor com o povo de Deus, para ouvir a palavra de Deus, não como sua prioridade, mas como uma opção religiosa do final de semana.
Se não der praia, se o time do coração não jogar, se fizer muito sol ou se chover, se o cansaço bater, essas coisas acabam tomando o lugar da adoração. Então, se na época de Zorobabel o inimigo se levantou trazendo intimidação, desencorajamento, pressão externa, hoje ele tem se levantado para desviar a atenção da igreja daquilo que é prioritário da vida da igreja, que é isso que nós estamos fazendo nesta manhã. Com toda sorte de ofertas de uma sociedade de consumo, de uma sociedade hedonista que busca o seu prazer, os finos acabamentos do seu lazer, da sua casa, do seu descanso, e deixa a adoração em segundo plano. Meus irmãos, a lição da história, a lição da Bíblia é que nada toma o lugar do culto a Deus. Você está convicto disso? O lugar do cristão no domingo é com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus. É a bússola, é o norte de toda a nossa semana. Este é o primeiro dia da nossa semana, não é o último dia do nosso final de semana, onde a gente já gastou tudo em lazer, já está lá, né? E chega no domingo um caco. Eu acho que eu preciso descansar, então estende o final de semana. Não. Mas Deus, mesmo assim, na nossa teimosia e pecado, ou diante do medo, quando o povo de Deus ou se rende à intimidação ou à sedução, Deus continua misericordioso. E Ele sabe como fazer o seu povo voltar-se para Ele novamente. E o que Deus fez aqui, na época de Esdras? Ele chamou 2 homens. Ageu, venha. Zacarias, você também. Fale a palavra de Deus. Abram suas bocas e encorajem o povo. Nós não vamos ter tempo aqui, mas se você conseguir ler os 2 livros, o de Ageu e de Zacarias, você vai ver que são coisas assim completamente diferentes uma da outra. Ageu é ali objetivo, pé no chão, isso que vocês estão fazendo, olha a casa de vocês, olha o templo de Deus. Zacarias já é o visionário, né? Já é o místico nesse sentido, né? Tem visões, imagens fortíssimas, e os 2 estão ali, né? De braços dados. Vamos lá, Ageu, vamos lá, Zacarias, vamos embora, vamos animar esse povo. Foi isso que Deus fez. Deus levantou esses homens como encorajadores, né? No verso 2 do texto que nós lemos, capítulo 5, diz: os profetas de Deus estavam com eles, estavam com o povo e os ajudavam. A ideia aqui não é que eles ficaram só sentadinhos falando, não, eles estavam ali, talvez pegando nas pedras, né? Trabalhando juntos e ao mesmo tempo encorajando o povo de Deus. Verso 14 do capítulo 6 diz isso: dessa maneira os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas. Meus irmãos, Deus nunca apaga a chama da profecia. Deus nunca deixa o seu povo sem um testemunho claro da sua palavra. Deus sempre levantou os seus porta-vozes, mesmo poucos, em algumas vezes rejeitados, também perseguidos, mas estavam ali, proclamando, encorajando, em tempos de prostração, provação, privação, perseguição. E o que nós vemos aqui é que a palavra de Deus trouxe força aos braços daqueles trabalhadores, porque seus corações haviam sido tocados pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Crianças, nesses quadrinhos que vocês têm aí embaixo, que é a sua timeline, né, a sua linha do tempo, no primeiro quadro você vai escrever 520, recomeça a construção do templo. E no segundo quadrinho, 516, termina a construção do templo. Nós sabemos disso pelo verso 15 do capítulo 6. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Então, se foi paralisada no 2º ano e terminada no 6º ano,
nós temos 4 anos aí, confere? É isso mesmo, né? Terminada no segundo, de 2 para 6, são 4 anos. Então, 520, 516. Meus irmãos, Deus falou a Esdras, Deus falou por meio de Ageu, por meio de Zacarias, Deus falou no tempo de Lutero, a palavra de Deus estava em curso livre, fazendo tudo aquilo que Deus assim prometeu. Mas nós sabemos como cristãos que esta não foi a fala definitiva de Deus para nós. O autor aos Hebreus diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, como Ageu e Zacarias. Mas nesses últimos dias, Ele falou-nos por meio do Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, como se não bastasse a provisão de Deus por meio dos seus profetas na Bíblia, Ele enviou a palavra viva, Jesus Cristo. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus estava falando de modo claro, definitivo, não apenas por meio dos ensinos de Jesus, mas especialmente por meio da cruz e da ressurreição do nosso Salvador. A palavra encarnada, a palavra encenada. E é essa palavra que nos chega hoje. Deus revelou, por meio de Cristo, seu amor, sua justiça, sua graça, sua santidade, sua misericórdia, mas também toda a sua sabedoria na cruz do Calvário. Deus estava escrevendo a história com o sangue do seu Filho, mas com a glória do Cristo ressurreto. Meus irmãos, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E não nos deixou também sozinhos. O testemunho dele está presente na igreja por meio do Espírito Santo, que nos leva de volta à palavra, que nos leva de volta a Cristo, que enche nossas vidas de vigor e renovo. Deus fez isso na Europa de Lutero, antes de Lutero, fez isso na Inglaterra de Wycliffe, que traduziu a Bíblia, que pregou a palavra, ou na Boêmia de John Hus, que pagou com a sua vida por pregar a palavra de Deus. Depois na Suíça, com Zwinglio, com Calvino, na Escócia, com Knox, e como uma chama que se acende, com várias piras, várias fogueiras, essa palavra foi sendo pregada, estendida, chegou a nós, e aqui estamos, por meio da palavra. Lutero tinha razão, a palavra fez tudo, a palavra continua fazendo tudo, porque ela tem o poder de fazer tudo aquilo que Deus determinar. Assim é a palavra dele que vem a nós, como a chuva que vem sobre a terra, como a neve que cai sobre a terra, diz Isaías no capítulo 55. Irmãos, então nesta manhã eu te pergunto, o que a palavra de Deus representa na sua vida? Você está desanimado, está em dúvida, está desencorajado como aquele povo de Judá? Deixa eu te dizer uma coisa, não tem oração forte do pastor, não tem louvor emocionante, não tem comunhão calorosa de churrasco, futebol, música, não tem qualquer outra atividade ou qualquer outro artifício que substitua o seu tempo de reflexão na palavra de Deus e de comunhão com o povo de Deus para ouvir a proclamação da palavra de Deus. Você entende isso? Isso é fundamental, isso é vital. Porque na nossa jornada, você e eu já ouvimos isso. Ah, pastor, minha vida espiritual, ora pela minha vida espiritual. E aí a pergunta que a gente faz é, vem cá, como é que está a leitura da palavra e a oração? Ah, não tem tido tempo. Ah, você acha que a minha oração vai dar jeito? Você está pensando muito de mim. Não é uma oração, é um pedido. Vá para casa e se discipline. Está sem vontade de ler a palavra? Leia a palavra sem vontade. Leia a palavra sem vontade. Não são os seus sentimentos ou a sua vontade que determina. Isso é um ato de obediência. É igual tomar remédio, gente. Quem é que gosta de remédio? Tem que tomar injeção. Quem é que gosta? Ah, eu amo tomar injeção, amo tomar aquele remédio horroroso, amargo. Mas ele é vital para o seu organismo. Ele vai te fazer bem. Ele vai curar a sua enfermidade. Então, sem vontade, sem ânimo, sem tempo, leia a palavra. Alimente-se da palavra, ela é suficiente, creia nisso,
ela é suficiente. A disciplina de leitura e oração e de comunhão com o povo de Deus é suficiente. Essa é a fonte da qual bebemos, essa é a mesa da qual nos alimentamos. Este é o poder que transforma, cura e liberta. A palavra de Deus tem esse poder. Então não há vida longe ou fora da palavra, porque não há vida longe ou fora da palavra viva, que é Jesus Cristo. E qual foi o efeito da palavra sobre este povo? Crianças, no outro cantinho aí, no outro quadrinho, você vai desenhar uma outra Bíblia aberta e vai escrever 3 coisas: coragem, santidade, adoração. Coragem, santidade e adoração. O que nós vemos aqui é que com a pregação de Ageu e Zacarias, este povo, outrora desencorajado, desanimado, se tornou um povo ousado, corajoso. Porque, perceberam, não houve uma contra-ordem das autoridades para eles retomarem a construção do templo. Ageu chegou e disse: por que vocês estão aí cuidando da casa de vocês? E a casa de Deus? E a prioridade da adoração? Ok, retomaram as ferramentas, foram para a obra, foram para o canteiro de obras. Tanto é que esse tal de Tatenai aqui, já falamos o nome dele várias vezes, chegou lá e, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Quem liberou o alvará para retomar a construção? Quem são vocês? E não sei se vocês percebeu a ousadia da resposta desse povo? Olha o verso 11 do capítulo 5. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos construindo este templo, o templo edificado. Olhando no olho ali, sangue nos olhos, como a gente diz. Tatenai, você quer saber quem nós somos? Nós somos servos do Deus Altíssimo. E se Ele está no controle, e se Ele liberou a sua palavra, e se os profetas de Deus estão aqui nos animando, nós vamos prosseguir nesta obra. Além do mais, senhor Tatenai, o senhor tem que saber o seguinte: o Ciro, lá atrás, já tinha nos dado a ordem para continuar. A gente nunca deveria ter parado. Nós paramos com medo, paramos desencorajados, fraquejando. A gente nunca deveria ter parado. Irmãos, quando o povo de Deus é ousado, quando Deus vai à frente, o que aconteceu aqui nos capítulos seguintes? Deus muda a sorte do povo. Viu a carta de Dario? Dario não só liberou o alvará, como disse: ai de quem chegar perto do canteiro de obras, ai de quem tentar impedir essa construção. Eu daria o decreto. Deus mudou o coração do rei novamente. Já tínhamos visto isso no capítulo 1. Deus desperta o coração de Ciro para liberar o povo de volta para casa, e agora Deus desperta o coração de Dario. Deus é soberano sobre os reis da terra, meus irmãos. Deus pode derrubar qualquer um, Deus pode levantar qualquer um. E se o povo de Deus for ousado e proclamar a palavra de Deus, o que essa palavra não pode realizar em nosso meio, em nosso tempo, pela graça do nosso Deus? Então a coragem, a ousadia, mas também santidade. Veja no capítulo 6, verso 20, os sacerdotes e os levitas se purificaram. Verso 21, os israelitas que tinham voltado do exílio participaram da Páscoa, do Cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado. Santidade é separação. A palavra de Deus santificou o povo, e não é à toa que Jesus ora em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sede santos, sejam santos como Deus é santo. Como, pastor? Na palavra de Deus. Sejam santificados pela verdade, como este povo foi santificado na verdade. E por fim, Deus promove por meio dos seus profetas, por meio da sua palavra, a adoração. E perceberam aqui a quantidade de referências à alegria. Verso 16 do capítulo 6, celebraram com alegria. Verso 19, celebraram. Verso 22, celebraram com alegria, pois o Senhor os enchera de alegria.
Quando a palavra de Deus vem, ela não nos transforma em pessoas sisudas, sombrias. Eu sou santo, viu? Sou santo. Não é aquele santarrão, aquele sujeito. Não! É uma santidade alegre, é um temor feliz, é alegria na presença de um Deus que salva, transforma, cura, liberta, fala. É a alegria do povo de Deus, eles celebram com alegria, mas também com santo temor, em santidade ao Senhor. Então, meus irmãos, não separe aquilo que Deus uniu. Você quer ver uma pessoa santa, você vai ver uma pessoa alegre no Senhor. Uma pessoa que se regozija em Cristo, uma pessoa que, né, como dizem que Spurgeon, né, uma vez parou assim com seu amigo, vamos orar agradecendo a Deus pela risada. Eles estavam rindo, né? Spurgeon era um bonachão assim, né, com um senso de humor. Vamos agradecer a Deus pela risada, né, o privilégio de podermos sorrir, de podermos nos alegrar em Deus, e não neste mundo sem graça, sem graça. Meus irmãos, novamente a mensagem desse texto é essa, simples, direta. Deus nunca deixou a chama da sua palavra se apagar. E quando essa chama se alastra, Deus é glorificado, o povo é levado à adoração, à celebração temente e alegre. Enquanto a palavra for esquecida, enquanto a igreja de Cristo achar que por outros caminhos, por outros artifícios, ela vai dar testemunho de Jesus Cristo nesse mundo, não espere uma adoração verdadeira, um encorajamento verdadeiro, um avivamento verdadeiro. Isso só acontece, como disse Lutero, quando a palavra de Deus ela tem esse poder liberado. Mesmo em tempos como os nossos, em que vocês podem testemunhar tanto da ignorância da palavra, quanto da deturpação da palavra de Deus, podemos também confirmar que Deus tem mantido acesa a chama do Evangelho. E se Ele fez isso enviando o seu próprio Filho, a palavra viva, o Verbo de Deus, para morrer pelos nossos pecados, perdoá-los, nos dar vida eterna, busquemos a Cristo para sermos encorajados, renovados, para cumprir a nossa vocação, a nossa prioridade, adorar ao Senhor, sermos um povo verdadeiramente adorador. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus e Pai, que a Tua palavra nessa manhã possa encontrar morada em nossos corações. Que o Teu Espírito testifique que esta é a verdade e nos guie em toda a verdade, para contemplarmos o nosso Senhor Jesus Cristo em cada linha das Escrituras e por meio das nossas palavras, ações, pensamentos, glorifiquemos ao Pai que está nos céus. Ó Deus, que assim seja sobre esta igreja, sobre a igreja brasileira. Oramos confiantes, em nome do Senhor Jesus. Amém.